Tratamento de câncer de próstata com ultrassom. Isso existe? É possível? Esse é o assunto de hoje do Urologia Descomplicada. Fique ligado. Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina e esse é o Urologia Descomplicada. Antes da gente começar, eu vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal se ainda não são inscritos, compartilhar com os amigos se gostaram do vídeo. Falar hoje sobre terapia focal de câncer de próstata. O que é isso? Bom, câncer de próstata, tem vários vídeos no meu canal falando sobre câncer, falando sobre incidências, falando sobre a cirurgia para câncer de próstata, falando sobre o pós-operatório, sobre o câncer de próstata. Mas uma coisa que está chegando com mais agora no Brasil e no mundo também é o tratamento sem cirurgia, que não é a radioterapia. Então a radioterapia, também tem um vídeo aqui no canal falando sobre o tratamento com radioterapia, seja externa ou radioterapia interna, né, com agulhas. Mas dá para você fazer agora então um tratamento só no câncer. O tratamento do câncer de próstata normalmente envolve a retirada ou o tratamento da próstata inteira. Então quando você faz uma cirurgia de câncer de próstata, a prostatectomia, você retira a próstata inteira. Quando você faz a radioterapia, você faz a radioterapia na próstata inteira. Então normalmente o tratamento do câncer de próstata envolve a glândula prostática por um todo, né? Então você não trata só o câncer. Diferente, por exemplo, do câncer de bexiga, que você vai lá e resseca só o câncer. Câncer de estômago, você tira só um pedaço do estômago. Um câncer de intestino, que você tira um pedaço do intestino. A próstata normalmente não é assim que funciona. Por quê? O câncer de próstata pode estar, quando você faz o diagnóstico dele, por exemplo, ele está ali num lado da próstata. Só que às vezes você tira a próstata e ele está do outro lado também. Ele tem uma tendência a ser o que a gente chama de multifocal. Ele não está só no lugar da próstata, ele está espalhado por toda a glândula. Mas, com o passar dos anos e com as pesquisas, né, do campo da urologia, começou a se ver que alguns tumores, principalmente os tumores de baixo risco, eles são localizados só em alguma região da glândula. Então, para evitar as complicações de uma cirurgia e de um tratamento da próstata inteira, desenvolver-se essa terapia focal. Então, como funciona? Você vai fazer uma ressonância e você vai localizar onde está aquele câncer. Então, o paciente tem um PSA alterado, tem um toque retal alterado, você vai fazer o diagnóstico. Então, ele tem um diagnóstico de câncer. Então, normalmente tem a próstata, e dentro da próstata tem um nódulozinho que tem o câncer. Então, isso aparece na ressonância magnética. Claro, você vai conversar com o paciente, você vai fazer a biópsia. Se essa biópsia mostrar que ele tem um tumor de baixo grau, o que é? A célula do câncer, ela se classifica em vários graus, normalmente vai de 1 até 5. Né? Então, 1 é o grau mais baixo, 5 é o pior grau que tem, e os graus intermediários ali é o 3. Né? Então, 4 e 5 é alto grau, 1 e 2 baixo grau, 3 intermediário grau. Então, normalmente você vai tratar esses cânceres de baixo grau, 1 e 2, porque são os cânceres que têm menor chance de estar em outras regiões da próstata e também menor chance de recidiva. Paciente que tem tumor de um lado só da próstata. Então, não adianta ele ter um tumor de cada lado, que aí já é um câncer que a gente fala multifocal. Então, ele tem que ter um nódulo só de tumor ali pela ressonância para você poder fazer essa terapia focal. E quais são as vantagens dessa cirurgia? Bom, a retirada da próstata é uma cirurgia de grande porte, que tem alguns problemas no pós-operatório. Então, o paciente pode ter impotência, pode ter incontinência, de ficar perdendo urina por um certo tempo, ele não tem mais esperma no pós-operatório, ele pode ter complicações da cirurgia, sangramento, infecções, pode ter obstrução do canal, tem um monte de coisa que pode acontecer na cirurgia. Embora hoje, claro, a cirurgia está muito avançada, com cirurgia robótica, essas complicações caíram bastante. Mas mesmo assim, é uma cirurgia e tem esses problemas. A radioterapia é do mesmo jeito, você vai irradiar a glândula inteira. Então, você pode ter sangramento, você pode ter ardência para-urinal, tem paciente que pode ficar incontinente mesmo com a radioterapia. E com a terapia focal, você tenta minimizar esses efeitos colaterais. Você vai estar tratando um pedacinho da próstata. Então, o resto da glândula fica no mesmo lugar, a uretra ali, o canal da urina está no mesmo lugar, então não tem maiores problemas. Tá? E tem algumas modalidades de tratamento focal. O que está mais em voga hoje em dia e o que tem mais disponível aqui no nosso país, embora ainda seja um tratamento que não é, assim, não é experimental, mas é um tratamento que ainda precisa passar pelo crivo do tempo. Então ele ainda não é o padrão ouro para tratamento de câncer de próstata, mas ele pode ser utilizado nos centros que fazem isso. Então o paciente tem o diagnóstico de câncer de próstata, ele vai lá, faz a ressonância, aparece aquele nódulozinho, o médico acha que ele é candidato a fazer essa terapia focal, discute com o paciente as vantagens e as desvantagens e vai fazer. Então você escolhe, hoje o que nós temos aqui mais disponível é o tratamento por ultrassom, chama HIFU, H-I-F-U, que é um tratamento de ultrassom por alta frequência, é uma sigla em inglês. Tem outras modalidades, eu vou falar para vocês depois, mas esse é o principal. Então, como é que funciona o HIFU? O paciente vai receber uma anestesia geral, então normalmente é feito ali no centro cirúrgico, tem o equipamento, né? E ele pega as imagens da ressonância e ele vai fazer uma fusão, né? Então o equipamento ele vai pegar essa imagem da ressonância, coloca ali no software e ele vai, na hora do procedimento, ele coloca uma sonda pelo ânus,
Não vou colocar aqui para vocês a imagenzinha. Então dá para ver, essa é a anatomia da pelve, o paciente está deitado, né? Então você consegue ver ali o pênis com a sonda, ali o balãozinho da sonda. Dá para ver a próstata, essa parte ali mais begezinha, e o tumor, que está uma bolinha mais vermelha ali. Então esse probe é um aparelho de ultrassom ali um pouquinho mais grosso que o meu dedão. Ele entra pelo ânus, como eu falei, o paciente está anestesiado e esse probe vai mostrar imagens da próstata em tempo real. Essas imagens vão ser fundidas com a imagem da ressonância. E ali onde está o tumor, então o médico localizou esse tumor com o probe de ultrassom, ele vai ver o nódulozinho e o próprio ultrassom, ele tem esses ultrassom de alta frequência que vai provocar um calor numa região localizada e vai queimar o tumor de fora para dentro, né? Então o ultrassom localiza ali o tumorzinho e ele vai gerar um calor e vai queimar esse tumorzinho. Então ele tem que fazer uma aplicação ali em várias regiões, porque o probe ele vai queimando normalmente 4 milímetros por vez e aí queima o tumor. Acabou a cirurgia e aí depois vai se fazer o controle do pós-operatório com PSA e com ressonância. Então, se o PSA do paciente cair e ficar estabilizado, o tumor está curado. Então esse é o HIFU. Efeitos colaterais, poucos, né? Um pouquinho de ardência para urinar, eventualmente pode ter sangramento, eventualmente pode ter sangue na ejaculação, impotência, incontinência pode ter, mas é bem menos do que a cirurgia. Então as vantagens são essas. A desvantagem, como eu falei, é que dependendo do tipo de tumor, pode ser que volte, porque o tumor pode estar pequenininho no outro lado da próstata que não apareceu nos exames e depois volte a crescer. Claro que se for um outro tumor pequenininho, você pode aplicar de novo esse HIFU, mas não é a regra, né? Se o paciente falha no HIFU, aí você vai partir para cirurgia ou para radioterapia. E tem outras opções também para você queimar esse tumorzinho. Você pode usar crioablação, que você coloca uma agulha também ligada, que vai queimar o tumor por frio, né? Então essa agulha vai gerar uma bolinha de gelo, ela vai gerar uma temperatura muito baixa e vai queimar esse tumor pelo frio. Então existe o ultrassom que queima pelo calor e esse probezinho vai gerar pelo frio. E você tem também a embolização, que você pode fazer uma arteriografia, esse é um tratamento bastante experimental, é difícil você ter aqui no Brasil, que você vai fazer uma embolização, você vai fazer uma arteriografia, localizar as arterinhas que vão para esse tumor ou para a próstata e você vai entupir essas arterinhas e, digamos, matar o tumor por falta de circulação, matar o tumor de fome, né? Vai chegar o sangue ali e ele vai morrer. Esse é um tratamento que é bastante específico, tem que ser um médico bem especializado para poder fazer isso, tá? Resumindo, tratamento focal para câncer de próstata é uma terapia promissora, que está começando a ganhar corpo aí agora na urologia, não é todos os centros que tem, mas vamos ver como vai ficar no futuro. Está disponível os pacientes que querem fazer, tem que procurar centros que façam, principalmente em grandes capitais, mas a gente vai ver no futuro se isso daí vai substituir ou não a cirurgia, ok? Sempre que tiver dúvida, procure o seu urologista. Esse é o assunto de hoje, a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.